Bem-vindas e bem-vindos ao 15º episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde para mim não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda como me inspiro a seguir o sentido B da vida e a encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. Olá! Hoje o tema deste episódio é o autoconhecimento. Por várias vezes esta palavra já surgiu noutros episódios, este conceito eu já o mencionei várias vezes de uma forma ou de outra porque ele está interligado com tudo e é uma das bases e dos pilares fundamentais se não o pilar do desenvolvimento pessoal, e por isso é que eu tinha que trazê-lo como temática para um episódio específico, porque realmente é muito importante. E o que é isto do autoconhecimento? É basicamente o processo de nos conhecermos. Só que muitas vezes nós achamos que nos conhecemos porque sabemos a nossa cor favorita, ou até a viagem que queremos muito fazer, ou até achamos que sabemos a profissão que queremos e então achamos que nos conhecemos suficientemente bem. Mas, infelizmente, para a maioria das pessoas, ou para uma grande parte, isto não é uma verdade absoluta, no sentido em que vivemos quase todos a maior parte da nossa vida em piloto automático, sem realmente nos conhecermos e reconhecermos quem verdadeiramente nós somos. Porque se pararmos para pensar e para refletir, quando conhecemos alguém novo na nossa vida, seja um amigo, um colega de trabalho, alguém que nós temos um interesse de conhecer, o que é que nós fazemos? Nós passamos tempo com essa pessoa, combinamos coisas com essa pessoa, não é? Dedicamos tempo para passar com essa pessoa, conversamos, não é? Falamos com a pessoa que queremos conhecer. E isto tem que se aplicar a nós. Temos que combinar, marcar encontros connosco próprios. Temos que ter um tempo para dedicarmos a estarmos realmente connosco, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Temos que fazer o mesmo que faríamos a uma pessoa externa da nossa vida que queremos conhecer. Temos que ter este papel ativo em fazer, em criar esta relação connosco mesmos. E temos que efetivamente passar tempo sozinhos, e isto aplica-se também a estar o mais desligado possível de estímulos externos, como o telemóvel, a televisão, não é? O scroll nas redes sociais, porque até podemos estar sozinhos, mas não estamos a dedicar tempo a olhar para dentro de nós, estamos a distrair-nos com um estímulo externo, estamos a continuar aquele piloto automático que eu me referia, e não estamos a parar e a dedicar tempo connosco próprios. E existem várias formas de fazer isto acontecer, mas precisamos de ter a consciência da importância para que possamos encontrar tempo no nosso dia-a-dia fervoroso, não é? E a correr de um lado para o outro, para que isto possa acontecer. E precisamos de estar atentos, precisamos de estar presentes
para conseguir observar os nossos pensamentos, perceber aquilo que nós estamos a sentir, questionar-nos porque é que aquele sentimento surge naquela situação, aproveitar as circunstâncias da vida como uma oportunidade de autoconhecimento. Mas para isso é preciso estar atento, estar consciente, estar presente. E por isso é que uma técnica, uma ferramenta de autoconhecimento é o mindfulness, que basicamente é esta questão de estar presente, ter uma prática ativa de presença de forma mais consciente possível. Estar o aqui e no agora o mais consciente possível. E depois existem técnicas como a meditação, e existem vários tipos de meditação, mas que realmente nos treinam e treinam esta nossa mente tão fervorosa a conseguirmos parar, a conseguirmos respirar e a conseguirmos nos distanciar da emoção e daquele pensamento de forma a conseguir observá-lo, entendê-lo, para que quando ele seja integrado e compreendido, ele é libertado e deixa de ser um pensamento que está sempre ali recorrente e passa a ser um carro que simplesmente passou naquela estrada. Mas pronto, é uma ferramenta, mas a meditação não é a única e não é o único caminho do autoconhecimento. Antes, pelo contrário, é algo que podemos acrescentar, mas se não te sentes de começar por aí, começa, por exemplo, com escrever, com o journaling. Um caderno, uma folha, um lápis ou uma caneta é aquilo que tu precisas para começar a fazer questões a ti própria, a conversar contigo própria, a libertar todos aqueles pensamentos que tens na tua mente e simplesmente vem uma coisa à tua cabeça, seja negativa ou positiva, e tu escreves e tentas observar como se fosses o narrador da história, mas um narrador imparcial. Tentas observar e compreender a origem e a possibilidade de aquilo surgir de uma outra circunstância, tentares começar a construir a narrativa para que consigas compreender-te quem és, a tua história e chegar a um lugar com mais autoconhecimento. O autoconhecimento é importante, a meu ver, para todos. E é para quem quer viver uma vida mais alinhada com os seus valores, uma vida mais autêntica, uma vida mais feliz e consciente. É aquela vontade de não nos resignarmos, aquela voz que nos pede mais, que nos pede para não simplesmente sobrevivermos. E em vez disso, ter um papel ativo para melhorar quem nós somos e, consequentemente, melhorar a nossa vida e o nosso bem-estar. E se nós pararmos para pensar, desde crianças e ao longo da nossa vida, vamos criando camadas, vamos absorvendo e integrando crenças, preceitos, preconceitos da sociedade, da família, da cultura, da comunidade em que estamos inseridos. E o autoconhecimento é o percurso de volta à essência, de volta à nossa verdade. Há quem utilize a expressão de volta à casa. E é preciso entender, limpar, desconstruir tudo isto e todas estas camadas que fomos construindo ao longo de toda a nossa existência. E perceber que tudo aquilo que nós víamos
como a nossa identidade não é nada mais nem nada menos uma construção do nosso ego. É ele que nos faz sobreviver, e bem, mas precisamos de uma consciência maior para observar aquilo que não queremos. Para observar todas estas construções e adaptações que nós fomos fazendo para nos sentirmos integrados. Independentemente do nosso contexto, nós queremos nos sentir integrados. Nós queremos nos sentir amados. E por isso adaptamos-nos à nossa família, ou porque queremos ser aceitos, ou à sociedade em geral, de forma inconsciente. E se não pararmos para conseguir observar aquilo que foi a nossa construção, não conseguimos distinguir a construção do ego, não é? Esta identidade que ele constrói de nós mesmos, não conseguimos distinguir a verdade da nossa verdade e desconstruir estas ideias da forma como nos víamos, mas que na verdade não somos. Mas quando desejamos viver uma vida mais alinhada com aquilo que nós sentimos, connosco mesmos, uma vida onde nos possamos sentir bem na nossa pele, quando desejamos isto, é normalmente quando a jornada começa. E o melhor conselho que te posso dar é não te permitires chegar ao fundo de uma profunda desconexão de ti para começares a conhecer-te. Mas é normalmente quando nos apercebemos que não nos sentimos felizes e realizados como imaginamos, que começamos pela busca das respostas. E às vezes a vida obriga-nos a olhar para dentro à força. Quando algumas coisas vão acontecendo no nosso caminho, mais dramáticas, mais desafiantes, como por exemplo uma doença, que nos obriga a olhar para dentro e a observar aquilo que foi o nosso caminho e aquilo que nós nos construímos, aquilo que nós somos. Mas não precisa de ser à força. Precisas de começar a questionar-te, a fazer perguntas, a conhecer-te, a ir cada vez mais fundo, passo a passo. E mesmo que já tenhamos algumas respostas, acredita, a procura vai ser eterna. Até porque somos seres em evolução, a nossa vida está em mudança constante e a pessoa que eu era há um ano atrás não é a pessoa que eu sou e não é a pessoa que eu vou ser daqui a um ano. E acredito que sou uma nova versão, mais melhorada, não é? Em alguns aspectos, mais trabalhada. E é isto que o autoconhecimento nos permite observar. Porque até nos consegue ajudar a identificar o nosso próprio crescimento e a ter orgulho dele. Porque estamos conscientes do nosso caminho, de quem nós somos, de quem nós queremos ser e do processo que diariamente fazemos. Porque o autoconhecimento não termina. Porque a vida também não. E são muitas as ferramentas que podemos indo passo a passo ao longo do tempo, implementando, explorando, percebendo aquilo que nos ajuda mais, mas só se nos permitirmos tentar mais do que uma vez, às vezes, é que vamos conseguir perceber se é para nós ou não. Algumas coisas que eu já fiz, faço e recomendo que faças para desenvolveres este processo de autoconhecimento. Viajar sozinho, sozinha, é muito importante. É uma oportunidade excelente
para conseguires perceber e observares-te, passares tempo contigo, compreenderes como é que te adaptas a diferentes situações. Viajar sozinho, sozinha é fundamental e é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Fazer terapia. Outras ferramentas e técnicas como astrologia, numerologia, são ferramentas espetaculares que ajudam neste mergulho interno, muitas vezes, e pelo menos na minha experiência pessoal, como validação. Ou seja, coisas que eu sinto, aspectos sobre mim que eu acho que são verdade, mas que nós, seres humanos, às vezes precisamos de uma validação para que consigamos ter aquela confiança absoluta. E muitas vezes estas ferramentas funcionaram para mim assim. Coisas que eu já sabia sobre mim, eu só tive ali mais uma confirmação e só me empoderei em ter cada vez mais certezas de quem eu verdadeiramente sou. Journaling, como eu já falei no início, uma reflexão escrita, uma espécie, pode ser numa espécie de diário, mas não, pode ser num caderno aberto, livre, um caderno daqueles mais barato possível ou não. Podes querer comprar um bonito, eu já usei essas duas formas. Um caderno mais bonito, mais chamativo, que te dê vontade de escrever, que seja um caderno que a capa dele fale para ti, sabes? Que tu te sintas ali relacionado e que seja realmente ali uma ligação especial. E existem várias formas, mas é necessário, aqui relativamente à escrita, tirar da nossa mente para que consigamos observar. Repara, o que se pretende é o mesmo com a meditação ou com mindfulness, que é estar presente para que consigamos fazer a observação necessária e consigamos realmente entender quem verdadeiramente somos. E o autoconhecimento implica mergulhar fundo. E às vezes é assustador. Dá medo, dá receios, achamos que estamos de alguma forma a reviver certas coisas que nos provocam tristeza, ou que estamos ali a mexer em coisas enterradas. Mas acredita que se não olhares para essas questões a bem, mais cedo ou mais tarde terás que olhar de uma forma forçada e eu diria que é pior, é mais difícil. É ainda mais difícil, porque é preciso mergulhar e olhar para a nossa infância, para a nossa adolescência, fazer até questões de pessoas que estavam próximas de nós nessa altura, se for necessário, porque só assim vamos começar a interligar todos os pontos. Vamos fazer a ponte entre todas as nossas experiências e aprendizagens e vamos conseguindo retirar as camadas de construção que fomos pondo uma em cima da outra, ano após ano da nossa existência. Vamos deixar de estar condicionados por questões externas, por estímulos externos, por crenças externas e vamos olhar para dentro. Vamos mergulhar internamente para perceber o que é nosso, o que nos foi imposto, o que nos foi transmitido, mas que não somos nós. E se não fizermos este mergulho, nunca teremos a resposta. E sim, pode ser doloroso. E sim, dá medo. Porque implica mergulhar também na nossa escuridão. Porque não é só mergulhar na parte bonita para perceber os nossos sonhos e aquilo que nos faz feliz.
também precisamos de mergulhar na nossa sombra. Olhar tanto para os nossos sonhos e desejos, como para as nossas dores e para os nossos medos. Olhar também para a nossa história, para as crenças que nos foram passadas na nossa família. Sair do ego e da identidade criada em busca da nossa verdadeira essência. E todas as experiências ajudam-nos nesta busca, porque experiência é igual a oportunidade de aprendizagem e é igual à oportunidade de nos conhecermos melhor, entendermos como é que reagimos a determinadas circunstâncias e desafios da vida. E é um processo eterno, interminável, que nunca se é novo ou velho demais para começar. Nunca é tarde ou cedo, porque não é fixo. É um processo mutável. Eu diria que quanto mais cedo, melhor. Mas é um processo de evolução, de reconhecimento, que pode ser uma bússola para o caminho que desejamos percorrer, ou se não nos conhecemos, não vamos saber para onde temos que ir. Se eu não me conhecesse ao ponto de entender o que eu quero, aquilo que eu desejo na minha vida, quais os meus sonhos, quais os meus objetivos, nunca poderia ser alcançado. Porque se eu não sei o que é que eu quero, como é que eu posso lá chegar? Se eu não sei os meus objetivos, como é que eu poderia simplesmente alcançar algo que eu não sabia que desejava conquistar? Então, é mesmo um processo fundamental se nos queremos sentir mais felizes e em verdade com quem somos e com quem queremos ser. Para que te consigas conhecer melhor e consigas desenvolver o teu autoconhecimento, precisas de sair do piloto automático, de permitir-te experimentar e viver novas coisas, experimentar novos hobbies, tudo o que te permita sair fora daquilo que tu conheces e que te permita experimentar novas coisas. É necessário parar, observar, estar presente, meditar. Deixar os questionamentos superficiais e questionar internamente: quem sou eu? É uma excelente pergunta para, se estás perdido nesta questão do questionamento, começares por aqui. Quem sou eu? Parar de procurar a resposta fora e procurar dentro. Recuperar o olhar curioso de uma criança. Isso vai te permitir olhar para as coisas de outra forma e compreender as coisas de outra maneira. Para e avalia o que é verdadeiramente importante para ti, quais os teus valores, quais os teus sonhos, o que é que desejas realmente. Entrega-te à jornada de autoconhecimento. É lenta, às vezes dolorosa e sem fim. Mas acredita que estás exatamente onde precisas de estar neste momento para que a evolução que precisas aconteça.
Obrigada por estares desse lado e ouvires-me até aqui. Ouvires a minha perspectiva sobre o desenvolvimento pessoal e a inspiração para encontrar o meu próprio caminho de evolução e sentido B da vida. Mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. Até lá!